Olá, pessoal. Esta é uma text box programada para captura de dados numéricos com N casas decimais. A captura dos dados simula uma calculadora, ou seja, os dígitos são incluídos da direita para a esquerda e os caracteres de formatação aparecem à medida que são necessárias, sempre obedecendo à regionalização, ou seja, ponto ou vírgula separa das casas decimais conforme o país. Vamos ver um exemplo. Então, tem o teclado aqui, vamos fazer uma entrada de dados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, os caracteres entraram da direita para a esquerda e o ponto e vírgula foram aparecendo na medida que necessário. A tecla Backspace elimina o caractere mais à direita para correção. Ok? Muito bem. Com essas setas aqui, com as flechas, nós podemos fazer o cursor andar dentro do campo. Então, por exemplo, aqui eu estou conseguindo mover o cursor para essa posição aqui. Estando o cursor nessa posição, se eu digitar a tecla Del, ele vai eliminar o primeiro caractere à esquerda. Ok? Por outro lado, se eu entrar algum dado nessa posição, ele vai deslocar os caracteres para a esquerda e vai ser inserido no meio da string. Tá ok? Muito bem. O del tem uma outra característica. Ele sempre vai eliminando o primeiro caractere à esquerda. Mas, quando não tem mais caractere à esquerda para eliminar, ele pula uma posição para trás e aí continua eliminando o caractere mais à esquerda, que dessa vez é o próximo da string. Ok? Ficou claro isso? Então vamos imaginar. O 3, o 2, o 1, aí ele passou para trás do 3, porque não dá para ficar com o cursor mais à direita. Para cá e para cá. Muito bem. Se você está nessa posição aqui, está fazendo uma edição, por exemplo, colocando caracteres desse tipo aqui, ou coisa assim, você apertar a tecla Backspace, o cursor retorna para a primeira posição e elimina o caractere mais à direita. Se você está com o cursor aqui, por exemplo, digita alguma coisa e aperta a tecla Del, e tem esse resultado aqui. Se você apertar a tecla Home, o cursor é restaurado para a posição mais à direita. Se você tem uma linha, uma string extensa, e você quer apagar ela inteira, você aperta a tecla Backspace e segura, ele apaga tudo. Ok? Acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa, até dá uma sugestão aí embaixo. Aqui, essa primeira caixa foi feita para captura de duas casas decimais. Essa aqui embaixo, por exemplo, foi feita para captura de uma casa decimal apenas. Tá? Mas o funcionamento é rigorosamente o mesmo. Ok? E essa aqui embaixo foi feita para 3 casas decimais. E também funciona da mesma maneira. Formatação e tudo mais. Tá? Aqui, se eu colocar, por exemplo, eu coloquei aqui 1000 e aqui 10. Se eu colocar aqui, calculador, ele vai multiplicar isso, por isso vai dar essa casa aqui. Ele faz a formatação, a multiplicação e a formatação, como sempre acontece nas text box sem modificação. Ok? Agora, na parte 2, nós vamos ver como é que isso foi programado para dar esse resultado. Construímos, então, um user control. Nós vamos mostrar como na última parte, mas vamos mostrar antes como usa, para ficar mais claro o que nós estamos fazendo. Então, nós pegamos anteriormente e instanciamos aqui um novo componente que chama user controls. Você vem aqui, dá um add, e aí você instancia aqui, você diz que se você quer fazer um user control, isso permite a criação desse controle aqui. Nós vamos ver como mais para frente. Agora, supondo que está pronto, então o user control está pronto. O que nós fazemos? Nós queremos colocar no nosso formulário. O que a gente faz? Quando a gente inclui um user control no nosso projeto, ele passa automaticamente a fazer parte da nossa caixa de ferramentas. Então aqui,
Vamos ver onde que ele criou isso. Aqui, está aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ele colocou o Realbox, que é o nosso projeto, Components. Então, aqui nós passamos a ter esse USC, User Control Realbox, que está aí porque ele foi incluído aqui. Ok? Então, a partir daí, para usar esse componente, é a mesma coisa que nós fazemos com qualquer outro componente normal. Então, vamos supor que eu quero colocar aqui no formulário. O que a gente faz? Clicamos aqui, puxa para cá e colocamos ele aqui como qualquer outro controle que a gente tenha. E da mesma forma que qualquer outro controle, clicando aqui, eu posso vir em propriedades e aqui nas propriedades eu posso fazer o controle ter qualquer característica que eu queira, como qualquer controle normal funcionaria. Ok? Bom, aqui o dark gray aqui se refere à borda aqui, tá? Vamos deixar em white aqui. Bom, além das propriedades, como vocês veem aqui, ele herda quase todas as propriedades da text box que foi usada para construir esse controle. Mas além disso, ele tem algumas propriedades que ele não tinha antes que apareceu aqui. Uma delas é essa aqui, chama Decimal Places. Por que essa text box tem essa propriedade Decimal Places que a outra não tinha? Porque a gente incluiu, nós vamos ver como, né? A gente incluiu isso na hora que estava desenhando um controle. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar que eu quero 5 casas decimais, pronto. E aqui eu vou colocar um texto, por exemplo, 10. Então o texto que vai para a caixa é o 10, o texto que eu mudei de nome, ele passou para uText, né, User Text, e passou para 10 e agora vai ter 5 casas decimais. Na hora que eu der Enter aqui, o que aconteceu? Ele colocou lá o número 10 com 5 casas decimais. Ou seja, o uso que a gente faz isso aqui é muito parecido com o uso de qualquer outro controle que a gente tem. Bom, agora, vou apagar ele daqui. Como é que a gente faz para construir um user control? A primeira coisa que você faz é a seguinte, você vem aqui e dá Add User Control. Aí ele vai pedir para você quer criar um controle novo. Então, vou criar aqui. Depois nós vamos apagar tudo isso aqui, porque já está pronto o controle lá. Tá? Vamos supor User Demo. Tá? Aí eu dou um Add. Ok. Aí adicionamos esse User Control aqui. Esse User Control agora tem um espaço em branco para a gente desenhar o controle. Então, no nosso caso, a gente queria um controle que fosse uma text box alterada. O que nós fizemos? Nós pegamos uma text box e colocamos aqui dentro. Tá? Aí, a gente atribuiu uma série de outras propriedades aí para essa text box. Por exemplo, a gente diz que essa text box aqui deve ocupar todo o espaço usando as propriedades da text box, você faz alguns comportamentos que você quer. Por exemplo, você diz aqui que a text box deve ser fill, ela preenche todo esse espaço aqui do user control. Tá? Aí, se você quiser outras, que o objeto tenha, que o componente tenha outras propriedades, você vai colocando todas elas aqui. Por exemplo, a cor do texto que você quer, a cor do fundo e assim por diante. Tá? Então aqui, ó, vamos supor que você faz um back color aqui e você quer botar uma outra cor aqui diferente. Então ela ficou com esse fundo aqui. Agora, quando você faz isso aqui, a hora que você instanciar esse user control, ele vai vir com essas propriedades aqui. E embora o user control funcione como um componente, ele é quase como um componente. Nem sempre você tem acesso a todas as propriedades de todos os componentes que você colocar aí dentro. Tá? Grande parte sim, mas você vai ver em alguma... Eu não saberia dizer para você de antemão quais sim, quais não, porque são diversos. Então, você faz um teste para ver se o que você vai querer alterar no futuro é possível, para você ver qual é o melhor tipo de implementação. Feito isso, o que nós queremos fazer? Nós sabemos que para fazer aquela text box funcionar como a gente fez, captura tecla de capa lá, deleta aqui, deleta lá, nós temos que alterar o comportamento de algumas teclas. Então, por exemplo, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essas propriedades da text box e interceptar algumas caixas de texto, algumas coisas, e alguns eventos, para dentro deles implementar, mudar o comportamento da tecla para que, por exemplo, só entre caractere numérico, para que o backspace faça assim, o delete faça assado e assim por diante. E foi isso que nós fizemos. Então, agora vamos abandonar esse controle aqui que a gente colocou só como exemplo e vamos explicar como é que foi feito o controle que a gente já terminou de fazer. Então, isso aqui é só para dizer como é que começa. Tá? Ok.
Então, como é que a gente fez? Vamos pegar o user control e vamos entrar dentro dele. Vamos ver aqui, view code. Nós pegamos aquele user control e dentro dele tem uma text box. Então, aqui, nós estamos pegando, nós estamos dentro desse user control, a gente veio aqui, né? Quando a gente estava desenhando, no design aqui, a gente veio aqui, pegamos as properties e aqui tem os eventos. Aqui você escolhe, por exemplo, que eventos você vai querer interceptar, o que você vai querer fazer, tá certo? Então, daqui, nós resolvemos interceptar, ele não está aparecendo aqui, mas a gente resolveu interceptar, por isso que ele não aparece aqui, os eventos que a gente quer alterar. Antes de saber quais são esses eventos, a gente trabalhou bastante, viu? Porque você pega, por exemplo, quando ele key press, quando a tecla vem aqui, então eu faço isso, faço aquilo. Aí você percebe que o projeto de interface com o teclado da Textbox tem uma série de características. Por exemplo, as teclas alfabéticas e o backspace vêm aqui. Ó. Quando você dá o key press, ela passa por aqui. Mas a tecla delete não passa. A tecla delete, quando você quer usar ela, você tem que interceptar num outro evento, que é o key down. Então, no key down você vem e trata as outras teclas que não passam naquele primeiro, tá? Então, isso foi trabalho, tá certo, gente? A gente foi testando um, testando o outro, e assim vai, né? Então, agora vamos dizer o que foi que a gente fez aqui. Como é que funciona esse user control? Então, tá vendo? Ele é uma classe, user control é uma classe, ele é derivado da classe user control, nós construímos aqui. E ele tem algumas propriedades públicas, outras propriedades são privadas. Então, por exemplo, ele tem aqui uma propriedade pública que é decimal places, tá vendo? Quando a gente coloca uma propriedade pública aqui, que tem propriedade é o que tem get set, tá certo? Isso aqui, por exemplo, não é propriedade. Isso aqui é uma variável que ele tem, mas não é uma propriedade. Essa aqui aparece lá na lista de propriedades. Essa daqui não, embora seja pública também, tá? Então, se não tiver get set, não é propriedade, então ele não é uma propriedade pública, tá certo? E ele não vai aparecer naquela caixa. Então, fizemos isso aqui. Esse private foi colocado aqui por razões de controle. A gente queria ter essa variável salva em algum lugar. E aqui são outras variáveis que a gente usou para definir o que a gente quer fazer, coisas que a lógica da implementação exigiu, tá certo? Então, ó, primeira coisa, quando você chama a caixa de texto, a primeira coisa que ele faz é passar no construtor. Toda vez que você dá new alguma coisa, você está chamando o construtor. Quando nós colocamos a caixa de texto que a gente instanciou a caixa de texto no formulário, ela chama esse processo aqui, o construtor. É a primeira coisa que ela faz. Esse processo aqui, o que ele faz? Ele lê as propriedades, tá vendo? Ele pegou aquelas propriedades, leu e tal, colocou no get, tá vendo aqui? Ó. Nesse get aqui, ele pegou e leu essas propriedades e tudo mais. E isso faz parte tudo dessa parte de inicialização de componentes. Então, quando você faz isso aqui, uma das coisas que ele faz quando ele chama a textbox é passar por aqui e setar essas variáveis todas. Então, ele faz isso aqui, a primeira coisa. E depois, espero não estar errado, depois eu acho que ele nunca mais passa por aqui. Poderia até verificar, mas eu acho que ele nunca mais passa por aqui. Agora, feito isso, que é a parte de inicialização, ele entra aqui, então vamos só dar uma analisada rápida, como é que ele funciona aqui. Cada vez que você aperta uma tecla, key press, ele vem passar nesse evento aqui. Não é qualquer tecla. Quando você aperta delete, ele não vem. Mas quando você aperta os alfabéticos e o backspace, ele vem aqui. Então, primeira coisa que a gente faz, chegando quando o usuário apertou uma tecla, o que a gente faz? A gente vem aqui e vê que tecla que é. É um keyback? Tá, key char equals char, não sei o que, keyback. Isso aqui ele está perguntando aqui. O cara apertou um backspace? Se ele apertou um backspace, a gente dá eHandle igual a true e return. O que significa eHandle? eHandle significa tudo que tinha que cuidar desse evento aqui terminou. Não mexa mais nada. Tá? Então, ou seja, ele elimina qualquer outro efeito que a procedura original da Microsoft quisesse ter sobre esse caractere. Porque eu disse handle, tá? Terminado. Então, ele não faz mais nada com relação a e cai fora. Ok? Bom, agora, ele está vendo aqui, se o caractere não é dígito, ó, if, not, está vendo? Exclamação aqui. Not não é dígito, mesma coisa. Ignora o caractere e cai fora. Tá? Bom, feito isso, o que ele faz? Ele pega o objeto que mandou, que gerou esse evento, que é a textbox, o sender. Aí ele pega, ele sabe que é uma textbox, ele instancia aqui dentro.
Por que ele tem que fazer esse cast do sender dentro dessa variável t? Porque eu quero ter acesso a certas variáveis que o sender, como objeto anônimo, não tem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero saber é onde é que está o cursor do camarada quando ele apertou essa tecla. Isso é importante, vocês já viram lá, né, que a posição do cursor é importante para determinar a ação que ele vai fazer com a tecla. Então, aqui, ó, salva a posição do controle. Isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Depois, o que nós estamos querendo fazer? Ele salva esse número aqui para ajudar a gente. É o seguinte, ó, depois que a gente fizer a operação, a gente vai ter que botar o cursor exatamente onde ele estava. É assim que o projeto da caixa de texto funcionou. O nosso projeto de texto, não sei se vocês repararam, quando você digita, ele mexe nos caracteres, mas o cursor sempre está no mesmo lugar. Então, ele salva a posição onde o cursor deve ser recolocado, ok? Na caixa de texto depois do tratamento do caractere. E essa posição é sempre, eu conto aqui, sempre do fim para o começo. Outra coisa, e ela é sempre do fim para o começo? É, mas vocês repararam também que às vezes quando o conteúdo da caixa de texto vai encurtando, o cursor vai voltando, porque senão ele vai ficar fora do texto que o Jorge está dizendo. Não queremos isso, né? Nós queremos que o cursor fique sempre dentro da área digitada. Aqui, ó, nós salvamos a string, o texto que estava dentro da textbox, nessa variável de trabalho W, e tudo isso aqui só foi possível porque nós tivemos acesso a essas variáveis, selection start, text length, t.text, que são variáveis que só aparecem quando você faz o cast do objeto que mandou para dentro de uma variável textbox. Então, aqui, é como se você pusesse sabe aquelas regras que fazia antigamente de você fazer desenho, que tinha os vários espaços e você bota em cima de alguma outra coisa que você quer formatar o que está embaixo? Por exemplo, você quer fazer um mapa do Brasil, lembra que tinha isso daí? Pega um plástico e faz o desenho do mapa seguindo com o lápis o contorno, é a mesma coisa. Você bota isso aí em cima da caixa, ele sabe o que é cada coisa, porque ele faz encaixar em cada um dos lugares conforme o mapa que você pôs em cima. O cast ajuda a gente a fazer isso. Aqui vem a lógica a lógica do programa. Tá? A lógica que a gente usou aqui para fazer isso aqui foi o seguinte. Em primeiro lugar, você pega e tira, você pega assim, ó, tá vendo? Ó, você divide a substring em dois pedaços. Tá? Tem aqui texto em W, está contendo o texto. Aí você pega o texto e divide em dois pedaços. O que estava para lá do cursor e o que estava para cá do cursor. Divide, ou seja, o cursor divide o texto em duas metades, dois pedaços, da direita e da esquerda, tá certo? Aí, nesse caso, aí, por exemplo, se a gente está querendo inserir um caractere, a gente coloca o caractere no meio das duas strings, tá certo? E depois a gente pega e aí a gente recompõe ele de novo. Então, tá vendo? Pega a primeira metade aqui, uma substring de 0 para frente e uma substring aqui do final, tá? Aí eu coloco o caractere no meio, somo essa substring, mais o caractere e veio mais o outro pedaço que estava à direita. E aí recompõe a variável W. Ok? Essa é a lógica que a gente usou para isso aqui. Eventualmente, quando o cursor está no começo, a parte que estava à direita é vazia. Tá? Isso pode acontecer. E se ele tiver cursor lá no fim, a parte que está à esquerda é vazia. Isso também pode acontecer. Depois feito isso, o que a gente faz? A gente limpa essa substring aqui, tá? Essa string que ficou feita aí, a gente limpa de tudo quanto é caractere que não seja numérico, tá certo? Aí a gente transforma isso aí numa variável double e formata ela de novo. Então isso aqui vai aparecer o texto formatado. Então, por exemplo, esse formato aqui evita que a gente tenha que ter o cuidado de fazer que a gente tem que ter o cuidado de fazer a formatação. A formatação quem faz é o formato mesmo. Isso tem várias vantagens. Além de ficar mais fácil de programar, ele também, o formato obedece à regionalidade. Tá? Então, se, por exemplo, você está trabalhando com uma região, Estados Unidos, que é vírgula e ponto, o Brasil, que é ponto e vírgula para separar decimais e separador de milhar, ele faz tudo isso automaticamente, porque o format consulta qual é o isso aí chama cultura, né? O culture info. Tem um registro, tem um outro vídeo aí que explica bem aí como é que funciona esse negócio de cultura. Ele vai controlar, verificar qual é a cultura que está sendo usada, e lá nessa cultura ele vê como é que você faz data, como é que você faz isso, e uma das coisas que ele vê é se você usa vírgula, ponto e outras coisas, tá? Bom, feito isso, o que a gente faz? A gente agora
recoloca o cursor. Esse comando aqui, o que ele faz, na verdade, é recolocar o cursor na posição que ele estava. Então, esse K aqui, que era aquela variável que a gente calculou, cadê? Aqui, ó, esse K que é a variável que a gente calculou aqui, a gente vai usar aqui, tá certo? E tem aqui um macetinho, porque às vezes o K vai cair fora, então tem um ajustezinho aqui para evitar comportamentos desnecessários aí. E aí e handle igual a true, acabou, tá feito. Então, caractere normal está feito aí. Eu espero que não tenha nenhum bug aí. A gente testou um bocado, não achamos até agora nenhum, mas vamos ver, a gente sempre pode escapar, né? Se alguém descobrir alguma coisa, me avisa aí nos comentários. As teclas delete, a tecla back e a tecla home, elas são tratadas nesse evento aqui, ó, key down, porque ela não aparece aqui em cima. Como é que a gente descobriu isso aí? Experimentando. Bom, então, a outra coisa que tem de interessante é o seguinte, o projeto é interessante, a gente teve que ver algumas coisas, porque, por exemplo, você dá o key press, ó, aqui veio o back, o cara que quando era o backspace veio aqui, né? Então, isso aqui quer dizer, se for backspace, cai fora. Agora, ele processa os vários eventos numa sequência, ele executa primeiro o key press, se ele passou aqui no key press, não tinha nada no key press, tudo bem, aí ele vai executar o key down. Como é que a gente descobriu que é assim? Tentando. Então, quando eu aperto o backspace, ele vem aqui. Quando ele vem aqui, não, aqui não é comigo, ele cai fora. Aí ele vem para cá. Aí a gente pega o keyback aqui, ó. Nós vamos pegar ele aqui. Eu não podia deixar o keyback entrar aqui, porque se eu deixar o keyback entrar nessa sequência aqui, ele vai me atrapalhar toda a lógica aqui para baixo. Então, se for keyback, cai fora para não atrapalhar a gente aqui. Mas eu não quero ignorar o keyback, eu quero tratar ele. Então, eu ignoro ele aqui, mas aqui eu não ignoro, não. Aqui eu trato ele, tá certo? Então, se o caractere for um keyback, o que eu faço? Mesma coisa que a gente fez lá. Faz o cast do sender, né? Do evento que mandou para dar, do componente que gerou o evento. Eu faço o cast. Eu vejo se o comprimento é mock 0. Tá? Se o comprimento for igual a 0, eu não faço nada. Vem para cá para baixo. Ele sendo 0, o que eu faço? Eu limpo a string de todo caractere que não for 0 ou 9. É isso que o regex faz, tá? Ele elimina todo o caractere que não está nesse intervalo aqui, ó, 0 a 9. Depois, o que ele faz? Ele remove o caractere mais à direita, tá? Ok? Aí ele vê o seguinte, ele vê se a string não ficou vazia. Opa, não sobrou nada. Se não sobrou nada, eu vou botar um zerinho lá, porque se eu deixar a string completamente vazia, ele vai dar problema, vai dar pau no programa em outros lugares, tá? Então, se a string ficou vazia, eu coloco um 0, tá? E depois aqui eu faço a mesma coisa, transformo essa string num número double e formato com base formato isso aqui, ó, dividido por dp. O que é dp? Só para... dp é o seguinte, dp é o número de casas decimais elevado, é 10 elevado ao número de casas decimais. Tá? Então, por exemplo, se eu mandar 2 casas decimais, dp vai ficar assim. Então, esse dp, esse macete aí, foi o seguinte, então, eu calculo isso aí só uma vez, só na entrada. Depois é o seguinte, eu vou formatar, transforma em W, divide por 100, se for 2 casas decimais, e formata. Isso aqui nós só falamos como é que faz, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Setar o cursor de volta. Agora, como aqui o backspace tem aquele comportamento e que ele sempre volta para a primeira casa, o cursor volta para a casa mais à direita, então ele seta sempre no tamanho do comprimento. Se for, por exemplo, uma tecla Home, por exemplo, que eu aperto, o que a tecla Home faz? A tecla Home leva o cursor para posição 0. É só isso aqui que ela faz. Então só precisa 2 caracterezinhos aqui é fácil. Esse aqui é o mais difícil, é o delete. Esse delete deu um bocado de trabalho aqui. Começou a dar pau, inclusive, foi difícil de testar. A filosofia é sempre a mesma, né? Ele pega a string que está lá no caractere, no string W, e pega o que está, a metade que está para a direita e a metade que está à esquerda. Tá? Então ele separa em 2 pedaços, W1 para a direita e W2 para a esquerda. Aí, se tiver zeros, ele elimina os zeros do começo. Isso aqui tudo faz parte da lógica de implementar. Tá? Então, se o caractere, se o W1, se o length é maior do que 0, ele remove, lembra como é que o delete funciona, né? Enquanto tinha caractere à esquerda, ele ia removendo. Ele só removia da direita quando não tinha mais esquerda. Então, a direita tem caractere. Então, elimina um caractere da direita. Aí, depois o que ele faz? Aí ele pega e recompõe a string. Depois, dentro dessa lógica, ele tira aquele caractere. Aí pulou para cá. Aí, W1 é igual a 0. Se for tudo, recompõe a string. Mas se a string recomposta for dar igual a 0, quer dizer,
Não tem nada a fazer, é só mostrar um 0 lá e acabou. Tá? Agora, se a string tiver um comportamento maior que 0, tá? Comportamento negativo não tem. Então, aqui, se for igual a 0, aqui é maior que 0. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega, recompõe a string e virou. O texto completo virou isso aqui. Tá? Se essa parte aqui era maior que 0, isso aqui é tudo para ele posicionar o cursor. Tá? Essa encrenca toda aqui é para ele posicionar o cursor na posição certa. Tá? E conforme a posição que ele está aqui, explicar essa lógica é complicado aqui, mas é mais ou menos isso. Aqui ele decide qual é o lugar de colocar o cursor. Agora, se é W1, ou seja, a primeira metade W1, metade W1 qual que é? A esquerda. Se W1 era 0, se W1 é maior que 0, aí ele coloca onde estava. Tá? Ou seja, o comprimento do texto menos a posição que estava. Arruma o lugar, descobre o lugar que o cursor tem que ficar. Se a parte primeira é 0, é porque ele só tem caractere na segunda metade, na metade mais à direita. Quer dizer, o cursor divide a string em 2 pedaços. Na metade à direita tinha caractere ainda. Então aí ele faz essa continha aqui para saber onde é que o caractere tem que ficar à direita. Ok? Então é o seguinte, é assim que faz, tá certo? Obviamente que vocês podem ver, né? Essa lógica aqui ela é delicada, não é difícil, mas é delicada. Tem que testar um bom tempo aí. Eu espero que a gente não tenha deixado passar nenhum bug aí. Se deixou, a gente espera que dá uma forcinha para nós aí e avisa, olha, quando eu teclo a tecla tal, a tecla está vazia, não sei o que e tal, acontece isso aqui, que não, espero que não aconteça, mas não acho difícil. Se acontecer, não vou ficar admirado. Não, tá? Mas, de qualquer maneira, como dá para usar, que eu tenho usado bastante, e é um exemplo de como é que funciona. Se vocês descobrirem algum bug, ajuda a gente, porque a partir daí tem um outro jeito de fazer, que é, em vez de gerar um user control, gerar um control. Aí você pode usar direto do text box, é só incluir uma DLL no projeto geral, é mais fácil de usar do que o user control, tá? Então, se vocês descobrirem alguma coisa aí, dá uma força que a gente ajuda a comunidade aí, pessoal. Tá ok? Então, acho que era isso. Devo ter esquecido alguma coisa, obviamente, mas o geral que a gente queria passar de informação é isso aí. Eu espero que vocês gostem aí, porque faz falta mesmo esse componente de captura de elementos assim, desse tipo de elemento, essa captura aqui, faz falta. É uma coisa que não vem mesmo. Você só tem esse negócio aqui comprando ou você faz. Disponível da Microsoft direto, se tiver, nunca achei. Ok? Então, pessoal, um abração. É isso aí. Tchau, tchau.